Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre problemas de eficiência dentro do time. Eu sou André Moleiro e esse é mais um episódio do Eficiência Operacional Ágil. Tá? E além disso, de eficiência do time, a gente vai falar de mais coisas. Nós vamos falar das dores, como transformar essas dores do time em oportunidades e como fazer das dores que estão acontecendo com o cliente, o real cliente, em backlog e como trabalhar isso no dia a dia. Tá? Mas eu quero ir direto pro assunto. Tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a eficiência e produtividade em ambientes ágeis. Tá? Todo mundo passa por problemas, situações que acontecem no dia a dia. Tá? Falando sobre essa junção de papéis que a gente tem passado, então temos várias situações, dia a dia acaba acontecendo isso, que cada vez mais o papel do Scrum Master está deixando de acontecer, como o papel do PO também está mudando. Tá? Muito sobre o modelo de trabalho, principalmente em consultorias, onde a maior parte do pessoal trabalha, o PO não tem aquela representatividade. O PO, às vezes eu falo que ele é o inquilino do produto e não o dono do produto. Então, como que a gente trata isso? Como que a gente pensa sobre essas situações? E a união desse papel PO-SM. Então, a pessoa tem que tratar a cerimônia juntos ao mesmo tempo do que gerenciar um backlog. Isso é uma dor que tem acontecido bastante. Também tem a situação da comunicação ineficaz. Conforme as empresas vão criando cada vez mais papéis, mais cargos, não só mais papéis, há essa junção de papéis, mas a gente tem muitos níveis dentro da hierarquia, muita situação que acontece que as pessoas estão envoltas a várias comunicações, vários chefes, liderança situacional. Então, essa comunicação se torna muito ineficaz. Juntando essa comunicação ineficaz com essa junção de papéis, nós estamos passando num momento que as pessoas estão sobrecarregadas. As pessoas se sentem incapazes de fazer tudo que ela precisa fazer. A expectativa sobre o que precisa fazer e a realidade do que realmente nós fazemos se torna muito diferente ali. Então acaba surgindo muitas situações que as pessoas se sentem desconfortáveis. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, é uma dor que a gente tem. E aí acaba acontecendo que essa junção de papéis, se a falta dessa comunicação ineficiente, a situação que a gente passa sobre expectativa e realidade, até dos nossos chefes, das nossas lideranças, sobre a expectativa do nosso trabalho, o quanto a gente tem realizado, isso acaba trazendo locais desmotivadores. A gente entra numa desmotivação, falta de engajamento, isso não só entre a gente, mas isso para os nossos times, para o que acontece no dia a dia. Então, eu queria trazer um pouco que todos esses problemas acabam acontecendo que o time não se torna eficiente. Entendeu? Tipo, como a gente trata as pessoas, como nós tratamos os papéis, como nós temos nossas expectativas, a gente acaba deixando de ter eficiência nesse ambiente ágil, nessa situação de dia a dia. E você que está fazendo aí seu trabalho de gerir produtividade, de trabalhar junto com o time, pense um pouquinho no que você está fazendo. Então, quando você começa a ter uma gestão de atividades, um quadro cheio de tarefas, todo mundo ali, você cobrando todo dia para que essas tarefas sejam atualizadas. Ou você chega e faz, eu vou atualizar as tarefas porque ninguém está atualizando. Tá? Essas duas formas de gerir atividades é um modo errado de fazer. Se você está fazendo isso, cobrando dia a dia, só na daily atualizado, ou você vai lá e atualiza por conta própria, isso é errado. Isso que você está fazendo só vai trazer mais ineficiência para o time. O time não vai realmente saber o que precisa ser feito, o time não sabe o que ele fez, o time não sabe
quais são as prioridades e quais são as necessidades. Entende um pouquinho disso. Então, quando você está fazendo isso para o time, você não está criando um ambiente motivador, um ambiente de engajamento que vai construir eficiência operacional. Eu estou aqui com essa missão, ajudar vocês, líderes, a criar eficiência operacional nas suas empresas. Então, quando você faz essa modificação de atividades, você não cria eficiência operacional, você não cria ambientes motivadores de engajamento, você nunca vai conseguir chegar a uma inovação com o seu time, porque eles não estão engajados. Isso deixa muito claro porque você cobra, porque você faz. O que você tem que fazer para resolver isso? Você tem que criar ambientes onde eles possam discutir. Como cria esses ambientes? Você fazendo eles todos os dias. Primeira coisa, se as pessoas não conversam, traga dinâmicas diferentes para eles conversar. E eu não estou falando de dinâmicas bonitinhas, divertidas, lúdicas. Faça que eles conversem todo dia. Coloque perguntas pragmáticas para eles conversarem e refletirem sobre isso. Mude a ordem das coisas. Então, se uma pessoa sempre traz a reunião, chegue para essa pessoa e fala, por favor, fale por último. Faça ordens onde outras pessoas podem trazer opinião, outras pessoas podem trazer situações e reflexões para o grupo. Isso vai trazer uma unidade maior, mais engajamento, porque as pessoas quietas têm muito a trazer, elas são assertivas por muitas vezes. Então, se você tem esse quadro, reflita sobre isso. Tá? Outra coisa que eu falo que você faz assim, muitas pessoas fazem, é trazer um WIP muito rígido. Quando você traz um WIP, você nem explicou o que é o WIP. Você trouxe todo mundo para falar, poxa, vamos fazer um fluxo, deixa esse fluxo enorme, cheio de atividades, cheio de colunas, cheio de reflexões para o time e só dá trabalho para eles. Porque além do agilista, ninguém mais quer ver um fluxo. Todo mundo quer ver resultado final. Desenvolvedores querem ver código sendo produzido. Produto quer um produto sendo feito. As empresas precisam de resultado. O C-Level procura resultado. O cliente quer usar um produto. Na hora que a gente começa a criar fluxos, a gente tem mais burocracia dentro do ambiente de agilidade do que um ambiente adaptativo. Então, crie fluxos menores, explique para o time por que o WIP existe e aí deixe a decisão através deles, como deve ser o fluxo e se precisa ter limitação de trabalho. Experimente aos poucos e tenha a medição dessa experimentação. Se você vai experimentar, primeiro explique, deixe muito claro o que é o WIP. De repente você pode explicar o que é uma Lady Little. Procurem o que é Lady Little para você começar a entender ali como funciona e poder explicar. Então, uma atividade principal para qualquer pessoa que deseja eficiência operacional é saber dos treinamentos, mas sem agenda de treinamentos. Isso é muito claro, isso é muito difícil de ser feito. Então, é exclusivo, é muito direto. Você coloca ali um treinamento sem aplicar uma agenda. Você aproveita as suas oportunidades das agendas existentes. Então, o jeito certo é muito diferente de você vai lá e limita, porque as pessoas vão passar por isso. Eu mesmo já passei por isso no passado. Eu tive muitos problemas de time que tinham o IP limitado e eles não respeitavam porque não viam resultado. Importante sempre trazer resultado, senão você não vai conseguir eficiência operacional. Uma outra coisa que eu também falo, e você está criando agendas. Está criando dailies extensas, dailies. Fala, vamos fazer outra daily, vamos fazer outra agenda, vamos criar outro planejamento.
O gerente pede, vamos fazer outra coisa. O diretor comentou, estamos fazendo daily também daquela iniciativa. Besteira. Se você está criando mais agendas, mais as pessoas vão deixar de fazer. Porque você está acarretando que elas são cobradas por uma coisa e no final das contas você está ocupando o tempo dela com outras coisas. Então esqueça de ficar criando agendas. Use as que já existem para o seu bem, para o bem do time, para o time entregar resultado e entregar um propósito que você precisa criar esse propósito junto com o time. Se você não cria propósitos do time, da empresa, quais são os seus objetivos, você está indo para onde? Então, deixe muito claro isso. Tá? Uma outra coisa que acontece muito está acontecendo um erro e uma pessoa sabe a solução. E todas as vezes que esse erro acontece, uma situação acontece, essa pessoa vai lá e resolve. Chamo isso de síndrome de super-herói. Pare de fazer isso. Se você faz isso e uma pessoa só resolve, você vai entrar no modo sequestro com você mesmo, com o próprio time. Porque um dia essa pessoa vai embora e alguém vai ter que resolver. Lá atrás eu passei por isso, que foi lá 2008, 2007. Eu era desenvolvedor e eu acabei entrando numa empresa onde a pessoa que eu substituí saiu uma semana antes. Então eu não tinha quem recorrer, não tinha para onde ir, e eu mesmo tive que resolver aquilo. E acabei, a decorrer disso, sendo dono desse sistema. E eu não conseguia novas promoções, novas situações, porque aquele sistema só eu sabia. E não tinha como eu passar para outras pessoas, porque toda vez que dava problema, eu resolvia. E ficou nesse vício, sempre acontecendo a mesma coisa. Então pense sobre isso, como que vocês refletem para outras pessoas sair disso. Como que eu saí disso? Saindo da empresa. E o ciclo dentro da empresa se tornou a mesma coisa. Então pense sobre isso, quanto desmotiva o time. Então procure soluções com outras pessoas, evite essa crença do super-herói. Tá? Então, tenha curiosidade de como resolver os problemas, como você trazer situações diferentes dentro da escassez. O Lean sempre fala da escassez. E hoje o que nós temos muito é escassez de tempo, escassez de recursos para conseguir atender, escassez de pessoas. Então, quando a gente usa no modo escassez, nós podemos trazer um pouco de criatividade para essas soluções dentro da liderança. Procure trazer um pouquinho disso. O segundo tema que eu quero trazer aqui é sobre navegando por dores da eficiência operacional. Então, muitas das dores que acontecem são iniciativas que não têm fim. Nós começamos a fazer algo e nunca termina. A gente não sabe quando vai terminar, sempre está próximo de 99%, mas nunca em 100%. Por isso que uma das coisas que eu acabo pregando muito é: não use essa porcentagem, tenta colocar atividades pequenas e evoluir nesse sentido. Uma outra coisa é a mudança constante. A gente começa a fazer algo, não termina e arruma outra coisa para fazer, arruma outra coisa para nós fazermos. Então, mesmo dentro das mudanças do processo, nós não terminamos. Dentro da mudança de entrega, nós não terminamos. Então, isso acaba se tornando muito ruim para os times, isso acaba atrapalhando bastante. Outra coisa que vem acontecendo e eu vejo é a indefinição de prazo. Quando a gente entra numa iniciativa, nós queremos dar prazo, alguns não querem dar prazo, diz que ágil não tem prazo. Então, aí a gente tem várias solicitações para dar um prazo, dar uma data, e isso não acontece. E aí a gente não sabe quando vai ficar pronto, nem a gente não começa, a gente não termina, e a gente começa a ficar nessa dor incessante de tipo não saber as estimativas, quando que a gente pode começar algo. Tá?
Então, uma oportunidade que a gente tem é a estratégia dessa prática, né? Como que a gente organiza isso? Primeira coisa é definição e organização de escopo. Saber bem o escopo. Tá? Não quer dizer que a gente está fazendo ágil que a gente deixa de ter escopo. Nós vamos ter escopo sim. Então, ter essa organização, saber colocar limites é muito importante. E aí você sabe quais são os seus limites, os limites do time, os limites de dinheiro, limite de produto. E sabendo esse escopo, você vai trazer muito resultado. E sabendo o escopo, sabendo esses limites, você vai ter insumos o suficiente para priorizar. Você sabendo priorizar, colocando esse resultado, aí, qual técnica você vai usar para priorizar? Não importa. Porque você vai saber o que priorizar e como priorizar. Lógico, com técnicas bem feitas você vai ter muito melhor resultado. Mas essa quebra, essa limitação é muito importante. Uma outra oportunidade que nós temos aqui é a gente estabelecer limites dessa mudança. Então, o escopo está definido, a gente saber o que nós queremos, tanto para a nossa mudança organizacional, para a evolução da eficiência, mas também para o produto. Se tem limites, você começa a definir planos muito mais claros. Estabeleça além dos limites, metas, aonde você quer alcançar. Se você diz não, você vai priorizar o que realmente importa. Isso é uma parte do manifesto ágil ali dentro dos seus princípios. A arte de maximizar o que não precisa ser feito. Então você precisa realmente maximizar o que não precisa ser feito. Dizer não para o que não é importante. E aí você começa a estabelecer limites, propor métodos para limitar o que você precisa fazer. E aí você vai entrar em fases tão críticas dessa limitação que você realmente vai fazer algo importante. E por fim, eu já dei uma pitadinha ali, acho que de oportunidade, estabelecer métricas do processo. Todo processo precisa de métricas. Toda fase do processo você vai colocar uma métrica e dar um resultado, expectativa para aquilo. Então, se você colocar isso, deixar essa medida de maneira eficiente, então medir eficiente também é uma parte que vai fomentar você ter eficiência. E aí você saber quais são as dores dentro dessa eficiência operacional. E aí eu falo sobre essa oportunidade maior. Acho que tem muito mais coisas que a gente pode fazer dentro de oportunidades para dor da eficiência operacional. Então, aumentando a oportunidade, acho que se a gente começa a aplicar a longo prazo, a gente começa a falar de cultura da eficiência. O que é cultura da eficiência? É você deixar todas as pessoas do time, todas as pessoas em torno do seu espectro, falando, poxa, o que não é eficiente, o que é eficiente. E aí sempre te buscar a forma de eficiência. Colocar situações até nas suas cerimônias, nas suas práticas, no seu dia a dia e falar, isso aqui está sendo eficiente o quanto? E aí te buscar essa cultura da eficiência. Colocar implementações práticas de dia a dia realmente voltadas à eficiência. Uma outra oportunidade, e aí a gente tem a longo prazo, a gente começa a ter oportunidades de adaptação em escala. Quando a gente está fazendo bem feito, evoluindo, colocando essa cultura da eficiência, colocando times falando, você dando oportunidades para todos falarem, como eu falei anteriormente, você começa a mostrar técnicas ágeis que permitem melhor organização de mudanças de mercado. Então você vai ter uma gestão de mudança da escala também. Quando a gente tem toda essa relação de estabelecendo limites de mudança, métricas dessas mudanças, da cultura da eficiência, da adaptação em escala, um grande benefício a longo prazo, e aí que a gente começa a ter uma oportunidade muito grande é a satisfação das pessoas.
dentro do trabalho delas, elas vão se tornar mais satisfeitas. Isso é diretamente ligado à motivação. Se elas estão motivadas, você vai ter um tempo muito claro que as pessoas vão começar a querer estar na empresa. Porque eu falo o tempo inteiro, se a pessoa está motivada e com tesão de estar ali, você vai reter seus talentos. Se você retém talentos, se você tem a capacidade do time permanecer ali no todo dia trabalhando juntos, isso vai ser ligado diretamente à inovação. Se as pessoas estão trabalhando com vontade, com tesão, elas vão chegar à inovação com o tempo. Isso é pragmático. Então você tem pessoas que trabalham em torno de um propósito, em torno de um produto que elas gostam, isso você vai trazer inovação. E aí eu começo a falar um pouquinho das experiências que eu tive. Então, todos os times que eu trabalhei, então já estou mais de 10 anos trabalhando com métodos ágeis. Em times que tiveram muito resultado, foi times que se conversavam. Times que tinham motivação de trabalhar. E as pessoas começavam a trazer iniciativas. Essas iniciativas eram testadas por elas mesmas. Então, elas mesmas, podendo testar as iniciativas que elas fazem, experimentando esse resultado, isso torna o ambiente motivador, torna um ambiente inovador. E isso vai chegar até o cliente, isso se torna um resultado pragmático em dinheiro. Então, pense muito sobre isso. Transformações acontecem com todo mundo. Como você vai fazer e você como que esse método pode mudar as pessoas. Tá? Então, faça essa perspectiva sua. O que você está mudando? O quanto eficiente é o seu trabalho? O quanto a eficiência operacional do time acontece operacionalmente, quanto nós estamos motivados, o quanto nós estamos engajados. Outra parte que eu quero trazer é falando das dores do cliente. Mas o cliente, quem é esse cliente? Como a gente direciona ações para resolver esse cliente? E aí a gente tem problemas muito claros que acontecem. Primeiro é a compreensão até de quais são essas dores. Quem é também o cliente? A gente trabalha num ambiente onde muitas pessoas trabalham como fornecedores de software e a gente tem terceiros. E aí, o cliente é quem é o contratante, o cliente é o cliente final. E aí eu quero até trazer um pouco desse desconhecido. Eu deixei aqui uma historinha. Então, e aí trazendo essa história, um passado que eu tive. Eu era Agile Coach dentro de uma empresa que fornecia softwares. Ele construía um software ali, aplicações direcionadas para um grande cliente. E a partir disso, eu fui convidado para esse time ali, que eu estava substituindo um Scrum Master que estava com Covid, foi bem no início da pandemia. E aí, eu não falei, tudo bem, eu faço trabalho, ajudo vocês, mas não estava muito querendo, porque eu estava ali trabalhando com estratégia, já tinha feito transformação ágil, transformação digital, eu queria realmente trabalhar com isso, e ali era um trabalho junto com o time. Mas aí eu falei com o gerente que estava trabalhando comigo em outra iniciativa, ele falou, não, aproveita essa oportunidade, eu acho que ali tem várias situações que você vai poder ajudar, que você vai poder cooperar com o time. Então entende lá o que está acontecendo para você realmente se explorar, pensar sobre o seu futuro e que você consegue ajudar nesse cliente. Ele é importante para a gente como empresa também, como fornecedores. E aí, através disso, eu fui entender qual era o real problema ali que acontecia, porque há 6 meses eles não entregavam nada. Trabalhava-se muito, tinham várias pessoas que estavam com risco de ser mandadas embora,
mas não, há 6 meses não havia entregas. E aí eu fui entender com a gerente do cliente o que estava acontecendo, quais eram as cobranças que ela sofria. E aí eu, entendendo isso, comecei a trazer iniciativas junto com o time, comecei a provocar. Então o time começou a ter mais engajamento, comecei a fazer um one-on-one com o time, comecei a aplicar várias retrospectivas diferentes para que todos falassem. A gente começou a entrar com um calendário de build, então uma agenda que a gente fez com os POs que eram do cliente, fazendo todo um planejamento de releases. Então, para a gente saber quando que a gente queria entrar em produção, quais as necessidades, o que eles estavam falando de estratégia com o cliente. E aí isso foi muito importante. Lógico que nada, nem tudo foram flores, né? As coisas acontecem. Meu próprio gerente tinha restrição ali, porque ele acreditava muito que se trabalhava muito, que acontecia, mas que poderia fazer, e aí entrava numa restrição ali muito clara. Tinha uma solicitação de métricas muito grande, e ele, o maior problema era não entregar. Por que a gente precisava fazer métricas de e-mail, sendo que a principal, que era a entrega, a métrica primordial dentro do manifesto ágil, a gente não fazia. A gente não dava ali entregas de software. E aí, até que a própria gerente, ela me questionou uma hora, falou, não, a gente precisa de métricas. Eu falei, não, nós não precisamos de métricas agora, nós precisamos de entregas. Então é melhor a gente se preocupar fazendo entrega do que a gente começar a tirar números. Tá? E aí, essa aproximação acabou acontecendo. A gente começou a se aproximar mais, a gente começou a ter confiança dessa gerente quando as primeiras entregas aconteceram. Na hora que essas primeiras entregas começaram a acontecer, e aí veio muito questionamento sobre a inconformidade do que a gente estava fazendo. Se a gente estava fazendo realmente software ágil, se a gente não estava fazendo. Eu próprio me questionei, várias pessoas dentro do time se questionaram, principalmente aquele gerente também. Eu acho que a gente tem momentos que a gente tem pessoas que estão ajudando, momentos que não. E aí a gente tem um momento que a gente começou a entregar conforme o calendário estabelecido. A gente fez aquela planning grande de releases de longo prazo e aí a gente começou a entregar. Todos os sprints saía algo novo. Tanto que tinha um freeze do cliente e aí a gente tinha muito conteúdo para colocar depois do freeze. E aí o resultado começou a fazer. E aí cada vez mais a gente, com esse resultado, tive um mérito dado pela empresa ali, fornecedora, que chamava chapa do cliente, então eu ganhei isso. E aí a gente começou a ter muita sinergia do time. Então, essa é um pouquinho dessa história, foi até um pouquinho longa, para exemplificar que, tipo, naquele momento, o cliente não era o cliente do software, não era o cliente final, mas aquele que estava contratando para a gente desenvolver. Então, como fornecedor e pagador ali. Então, entender isso naquele momento foi essencial. E aí eu trago para vocês que quando você está aplicando técnicas, tipo, você está aplicando Scrum, Kanban, colocando de maneira rígida, isso vai dar errado. Se você coloca foco exclusivo no cliente final, você está no ambiente como eu estava ali, que era fornecedor, depois vai subir ali quem estava trabalhando realmente nesse cliente, depois o cliente final. Então, se você está dando só foco exclusivo para esse cliente final, também vai dar ruim, também vai ter problemas. Então, pense sobre essas suas duas situações, rigidez com métodos, como dar esse treinamento. Então, você precisa ter um entendimento do cliente, quem está realmente pagando aquela conta, saber quem é o cliente. Tá? Isso vai te ajudar bastante. Saiba além disso, quem é o cliente,
quais são as metas dele, porque às vezes ele está ali em uma relação B2B, então empresa para empresa, então tenha muito claro quais são as metas dele. E aí você começa a ter uma história contínua. O que é essa história contínua? É um plano maior. Para quem trabalha com gira, é um épico. Então você tem ali várias coisinhas acontecendo, mas você tem uma história contínua de relação com esse cliente. E mostra o resultado e o valor que acontece com ela. Tá? Então, tenha confiança no que você acredita, mas entenda o outro lado. Tenha empatia. Se você não tiver simpatia, você vai perder bastante. Tá? Esse foi mais um episódio. Recapitulando aqui, a gente falou sobre eficiência da produtividade em ambientes ágeis, navegamos pelas dores em relação à eficiência, falamos da eficiência em relação ao cliente, às dores do cliente. E aí eu trouxe até a historinha, aí, um momento que realmente eu falo sobre eficiência operacional, mas resultados que a gente deu. E aí, muito do que eu acabei criando, eu forneço isso como empresa na Agile. Breve tem um curso novo aí falando sobre eficiência operacional, porque eu faço líderes ágeis criarem eficiência operacional nas suas empresas. Agradeço todo mundo que está aí, que está assistindo. Mais um episódio do Eficiência Operacional Ágil. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo. Tchau.